quando eu tava na 5ª série, no 6º ano hoje, numa escola estadual na Sabará, veio a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que é hoje a maior, não sei se hoje, mas foi por muito tempo a maior Olimpíada de Matemática do mundo. E era uma política pública, foi criada. Uma professora da escola pública, a professora Simone, decidiu preparar a gente para aquela competição e eu fui medalhista de prata no primeiro ano. E aí, tipo, nossa, que legal, bacana. Aí ela continuou ajudando a gente, a própria Olimpíada dava treinamento. E aí eu fui medalhista de ouro, viajei pela primeira vez de avião. Então fui para Recife receber minha medalha, porque quem tinha criado a Olimpíada foi Eduardo Campos, quando era ministro da Ciência e Tecnologia. E aí, quando ele virou governador, fizeram a premiação lá. Mas existia essa Olimpíada âmbito mundial? Não, é uma Olimpíada Brasileira de Matemática, só que é só para quem é de escola pública. Mas não existe uma mundial? Existe, que é internacional. Não tem nada a ver com essa? Não, pensa assim, sempre existiu a Paulista, sempre não, né? Sei. Mas a Paulista, Brasileira, Mundial. Só que quem vinha de escola pública não conseguia competir. Ah, tá. Tipo, a gente tá, na média, anos atrás das melhores escolas privadas. Então, em 2005, quando ele era ministro da Ciência e Tecnologia, ele criou essa Olimpíada só para quem era de escola pública. Entendi. Tipo assim, é uma competição só de vocês. E aí a gente tinha muito mais chance, né? Porque o parâmetro era mais parecido. E aí eu ganhei a medalha de prata pequenininha, depois a de ouro. Quantos anos você tinha? Tinha 11, 12 anos. Tá. Aí fui pra Recife receber a medalha, nunca tinha andado de avião, só assim, Foi com seus de pais? ônibus pra Bahia. Foi com quem? Sozinha. Minha mãe não autorizou, mas meu pai autorizou. Minha mãe, ela é muito medrosa, né? E aí ela falou que eu não ia, que era um absurdo, que não sei o quê. Mas meu pai, ele sempre... Meu pai já faleceu, mas eu sou muito parecida com ele de jeito. Mesmo não sendo filha biológica, tipo, eu sou muito parecida com ele. Meu pai sempre foi assim, meio doidão, entre aspas, de vamos tentar, não sei se vai dar certo. Que bom. Aí ele foi e autorizou sem minha mãe saber. Aí a mãe ficou... Tipo, minha mãe falava que ele tinha que me levar de ônibus até a porta da escola. Meu pai me deixava no ponto, ficava fazendo hora na rua e voltava pra casa depois. Putz, que legal. Então, ele deixava a gente fazer o que a gente quisesse, assim, pra aprender, Pra né? você aprender a ter a sua Mas responsabilidade, mãe, né? tipo, pra eu aprender a andar de bicicleta, ele me jogou numa ladeira. E aí ele falou, vai, filhona! Já viu esse vídeo do vai, filhão? Já viu? É isso, Claro. do cara que vai, filhão, e o moleque... ele achava que a vida ensinava. Aí ele me soltou, e aí, tipo, Eu penso da mesma forma. Eu não sei como é que você acha que eu vou ser um filho. misto da minha mãe e do meu pai. E aí tinha uma caçamba e veio um carro que ele não tinha visto. Caramba! E aí era caçamba, carro, caçamba. Aí eu fui na caçamba, né? E você aqui... Bateu na caçamba, a bicicleta foi pra trás, eu caí, me estrupiei. O cara do carro era um amigo do meu pai e me socorreu. Você acha que minha mãe quase matou o meu pai? Então, assim, isso foi sempre a vida, tipo... eu sou doida por churros. Meu pai era cobrador, comprava os churros, deixava 12 horas no bolso, me dava os churros. Minha mãe, churros amassado. Mas é uma delícia, né? Doce de leite. Muito bom. Aí a mãe, comida de rua, não sei o quê. E meu pai, mas isso gera anticorpos, isso é bom. Então, deu pra entender a dinâmica lá de casa. Pois bem, minha mãe não deixou, meu pai deixou. Aí você foi sozinha pra... Fui pra Recife de avião, com os professores, alunos, minha mãe se acabando de chorar. Recebi minha medalha lá. E aí, pouco depois, eu ganhei uma bolsa em uma escola particular muito boa aqui de São Paulo. E aí foi quando minha vida mudou pra sempre. Então eu digo que as Olimpíadas, de forma geral... Por causa da sua premiação. Mas a OBMEP foi a primeira e grande oportunidade que eu tive. Minha vida mudou pra sempre, assim. Caramba. Da noite pro dia. A escola fica na Vila Mariana, é o Colégio Etapa. Tá. Então eu espero 1h30 de ônibus e metrô, mais ou menos. Dependia se eu ia com 2 ônibus e metrô. E eu saía de um lugar em que, sei lá, até parente já tinha falado pra gente, sabe? Ah, vocês vão ser drogados igual o pai de vocês. Putz, tipo, era cara, assim isso que tratavam. É quase uma... A pessoa às vezes não fala por mal, mas isso gruda na cabeça da pessoa, né? É ruim Não você fala não deixar... por mal, mas limita o sonho. É, isso que eu tô falando. Acaba... A gente cresce acreditando nisso. Cresce acreditando. Você tem que ser muito forte pra falar, não, isso não é pra mim, eu vou ser diferente, né? Então, por esse negócio do bordado, eu falo, cara, que bom, nos ajudou a comer muito... Mas não é uma memória só positiva, sabe? Claro, eu chegava da escola, eu queria estudar, eu não queria bordar, eu não queria limpar a casa. Então, mas esse era meu mundo. E aí, de repente, deixa eu arrumar aqui. Por causa da Olimpíada, eu atravessava a cidade, tipo, eu que não conhecia Ibirapuera, não conhecia Paulista. Eu nasci e cresci em São Paulo, mas São Paulo é um mundo, né? E aí eu chegava numa escola em que todas as criancinhas falavam de faculdade. Sabe assim, todo mundo no Etapa ia fazer faculdade.
E pra você não era uma realidade, Não era. você ia falar o quê? Aí você Tipo fala, assim, eu também tô pensando em faculdade. não, assim, Tipo, não... quero fazer ITA, quero fazer USP, Unicamp, Unifesp, nanã. E, tipo assim, meus pais não tinham feito nem o ensino médio, sabe? Caramba. Então, enfim, foi difícil essa experiência, mas o negócio da astrofísica surgiu um pouco disso, porque quando eu cheguei na escola, primeiro que eu Nessa comecei nova. nessa nova, era tudo muito diferente, Mas você assim. conseguiu acompanhar no começo? Porque eles estavam à O frente. primeiro ano foi muito difícil. Eles estavam muito à frente de vocês, Tipo, o né? povo tinha biologia, física, química, na escola pública eu tinha ciências. Caramba. Sabe? Tipo, você não É. sabia essas coisas. E aí, as crianças são um pouquinho maldosas também, né? Pouquinho, né? Pouquinho. Então, assim, falavam do meu sapato. Tipo, eu tive 2 camisetas os 5 anos que eu fiquei na escola. Era uniforme Do uniforme. lá? Tá. O pessoal comentava sobre isso. E aí vinha com umas perguntas assim, ai, na sua escola pública, o pessoal ia armado? E eu, tipo, claro que não, sabe? É, eu estudei em escola pública, mas foi muito antes de você. Aham. Na época, a escola pública era muito, muito boa. Melhor até do que as escolas particulares. Mas eu acho que na sua época já tinha uma distância maior, né? Porque entre a geração dos meus pais e a minha, aconteceu uma coisa incrível, que a escola pública passou a ser acessível para todo mundo. Meu pai falava, na minha época, escola pública era coisa de rico. É. Porque, Mas eu não era rico, meu pai era metalúrgico. não, mas o que ele queria dizer com isso? A escola pública não era para todo mundo. Quem estava no interior de uma cidade do interior do Entendi. Nordeste não Não tinha é- acesso. Tá. Então, na cabeça dele, a minha mãe, que saiu do interior da Bahia para vir para São Paulo para poder estudar. Meu pai, que, sabe, penou pra caramba lá em São Gonçalo e não conseguiu terminar os estudos. Na cabeça dele, estudar era coisa de gente rica. Ah, tá. E aí, a gente hoje, enfim, tem 10 mil problemas com a educação, que a gente pode falar, mas hoje a gente tem uma escola pública praticamente Pra todos. acessível para todo mundo. Só que aí a gente colocou todo mundo para a escola, mas não fez o trabalho da qualidade. Como é que a gente continua garantindo qualidade na hora que vem um público tão diverso? É. Com dificuldades tão grandes em casa, sabe? Com inteligências tão diferentes. Você já pensou sobre isso? Já E penso aí? todos os dias. Veio o Mandetta aqui, a gente falou muito sobre isso, sobre a educação. Eu vi um Que trechinho. você viu? Que a minha preocupação é isso, é sempre deixado pra frente. Ah, é uma coisa de 10 anos, 15 anos. O Mandetta falou, não, desde o primeiro dia que você é eleito já dá pra fazer alguma Dá. coisa. Com certeza. Pequenas coisas que vão aquele efeito borboleta, pequenas coisas que fazem mudanças muito grandes, né? Eu O vou que fazer você pensa? um paralelo um pouquinho do que eu tive na escola particular e o que eu acho Tá. que a gente... Quando eu cheguei nessa escola, não era só, enfim, eu tinha aula até o final do período, porque na escola pública muitas vezes eu ia embora depois do intervalo. Não eram só os professores que estavam mais bem remunerados e preparados e etc. Era todo um ambiente, porque é isso que faz você conseguir uma vaga de emprego, você conseguir fazer um estágio. Então, nessa escola pública, todo mundo falava inglês. Na escola particular, desculpa. Ah, tá. E aí, meus professores, inclusive a mãe de um aluno, a Soiane, foram atrás de um cursinho de inglês pra eu fazer com bolsa. Tá. Nessa escola, a molecada fazia... Meu sonho era fazer judô, balé, que eu achava que era coisa de gente rica, assim, inglês. Eu vim fazer inglês no final do ensino médio com bolsa. Eu vim fazer natação, que era um sonho um pouco assim de criança, depois que eu me formei, E trabalhando, era uma coisa sabe? natural para aqueles alunos. E a gente tem que entender que tudo isso ensina. Claro. Na hora que você faz um esporte, você aprende a ter foco, a trabalhar em equipe. Na hora que você faz... A saber perder, a saber ter vitória, Total. tudo. Você faz um teatro, você aprende a se comunicar. Você faz um Artes. curso de inglês, você tem mais vantagem numa... Desenho espacial, saber relação de figura fundo. Total. Concordo. Então, assim, quando eu fui pra essa escola particular, mesmo com todas as dificuldades e até preconceito do começo, eu passei a ter acesso a um mundo de coisas que me tornavam muito mais competitiva nesse mundo, assim, que De a gente hoje, tem hoje, de hoje.